Dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Informática, nós vamos continuar falando sobre hierarquia de memória nesta aula. Então, nosso foco hoje vai ser sobre memória cache. Na aula anterior, nós tivemos alguns problemas de conflito de informações. Então, nós tínhamos dois acessos consecutivos a endereços distantes de memória, e esses dois endereços ocupavam a mesma região da memória cache, a mesma linha ou o mesmo bloco. Então, um eliminou o outro da memória cache. Na aula de hoje, a gente vai tentar resolver esse problema, ver como é que a gente pode ou sanar o problema ou, pelo menos, minimizar os seus efeitos. A primeira tentativa que a gente pode fazer é construir uma memória cache com um conjunto associativo. O que seria um conjunto associativo? Em vez de eu ter numa única linha da memória cache um único bloco, eu vou agora colocar mais do que um bloco numa mesma linha. Então eu vou ter uma linha com 2, 4, 8 blocos de uma vez só. Então, agora, além de ter um único conjunto sendo mapeado em cada bloco, eu posso ter esse mesmo conjunto da memória principal sendo colocado em qualquer um desses blocos desta mesma linha. Então, se eu precisar ocupar um bloco na linha, eu ocupo. Se eu precisar ocupar um segundo bloco desta mesma linha, eu vou ocupar o segundo bloco. Agora, se os dois blocos, ou se todos os blocos estiverem ocupados, aí sim eu tenho que fazer uma substituição. Mas só vou fazer substituição se todos os blocos estiverem ocupados. Enquanto estiver espaço vazio naquela linha da cache, eu vou guardar a informação ali dentro. Então, como é que funcionaria essa memória cache? Como é que funcionaria esse cálculo? Agora eu tenho o seguinte, eu continuo tendo alguns bytes por bloco. Então eu vou reservar alguns bits para identificar que byte estou querendo dentro do bloco. Então se eu tenho 2 elevado a m bytes por bloco, eu preciso de m bits para separar, para identificar que byte estou querendo, que byte estou referenciando dentro daquele bloco maior. Então eu vou separar a informação pelos bits menos significativos. Agora, se eu tenho uma memória cache com A conjuntos associativos, ou melhor dizendo, com 2 elevado a conjuntos associativos, então a minha palavra que identifica que linha da memória cache eu estou utilizando vai ser um pouco menor. Não vai ser mais aquela quantidade K bits. Eu vou ter agora que subtrair essa quantidade A de bits que eu estou agora inutilizando devido à associatividade da minha memória. Então a quantidade de linhas vai diminuir, para que eu mantenha a memória com a mesma capacidade. Porque agora, se eu coloquei 2 blocos por linha, eu vou ter a metade do número de linhas para manter a mesma quantidade de blocos numa única memória cache. Um cache associativo pode ter 2, 4, 8, quantos conjuntos dentro de uma única linha forem necessárias. Agora, quanto mais conjuntos, melhor vai ser o desempenho da memória cache. Por outro lado, aumentando em muito esse número de conjuntos dentro da mesma linha, você também vai aumentar o custo em termos de hardware dessa memória cache. Então, há uma relação de compromisso entre o custo que você vai ter para desenvolver o seu projeto e também a quantidade de desempenho, a quantidade de associatividade que você vai querer dentro da sua memória cache. Agora, então, nós temos, numa única linha de memória cache, diversos blocos. Então, nós temos, por causa disso, vários blocos da memória principal sendo armazenados na mesma linha, ou seja, aquela parte do meio do endereço desses diversos blocos da memória principal que tem endereços totalmente diferentes, eles estão agora com o mesmo miolo, a mesma parte do meio, a parte do meio é exatamente idêntica. Então o que vai diferenciar um conjunto do outro é a parte alta do endereço. Então agora como é que eu faço calcular o bloco que eu quero acessar? Eu vou acessar o endereço qualquer da memória principal, o controlador de cache vai interceptar esse endereço, esse pedido, vai separar o endereço em 3 partes, vai endereçar a memória cache usando a parte do meio, para descobrir em que linha da memória cache poderia estar ou pode estar a informação. Eu vou obter 2, 4, 8 blocos onde a informação pode estar armazenada e eu vou usar a parte alta do endereço não só para validar a informação,
mas também para descobrir aonde está a informação, comparando esta parte alta com a informação armazenada na tag, no campo de endereço da tag, daquele bloco que eu selecionei, para ver se é exatamente igual ao que eu tenho de endereço gerado pelo processador. Se for igual, houve um acerto, se não, houve uma falha se todos os outros 3 blocos ou 7 blocos também forem diferentes. Então, aí realmente houve uma falha. Mas se um dos blocos daquela linha coincidir, houve um acerto na memória cache. Agora, se houve uma falha, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer uma nova informação para essa memória cache. Se todos os blocos estiverem ocupados, essa informação vai jogar fora algum bloco que estava ocupado, que já estava sendo utilizado. E como é que eu vou substituir esse bloco? Esse bloco que estava sendo utilizado. Eu tenho 4, 8 blocos e eu tenho que escolher um para sair. Eu tenho que descobrir então uma política que vai favorecer o acerto. Várias políticas já foram discutidas em diversos artigos e teses e tudo mais. As políticas que mais se aproximam de uma predição ideal, já que nenhuma vai conseguir prever exatamente o que vai acontecer, uma delas é a política FIFO. Diz o seguinte: FIFO é a sigla de First In, First Out, ou seja, o primeiro a chegar, o primeiro a sair. Então, eu vou jogar fora o bloco mais antigo que estiver na memória cache. De alguma maneira, eu tenho que saber em que ordem aqueles blocos chegaram, ou seja, a minha tag que continha até então o endereço mais um bit de validade, agora tem que conter também alguns bits para indicar qual é a sequência que os blocos foram armazenados na memória cache. E se chegar um bloco novo, eu vou jogar fora o bloco mais antigo. Se chegar mais um bloco novo, novamente o mais antigo sai. Então eu vou sempre deslocando, ou seja, os mais antigos vão saindo, dando lugar para os mais novos, que vão se tornando antigos e daqui a pouco vão ser substituídos também. Uma outra política também muito utilizada, e talvez um pouco melhor que a FIFO, é a política LRU, que substitui o menos recentemente referenciado. Não o mais antigo ou o mais novo. Agora não faz sentido olhar apenas para o tempo que o bloco está no cache. Não me interessa mais isso. Me interessa agora saber o seguinte: há quanto tempo esse bloco não é mais referenciado? Há quanto tempo esse bloco, que está nessa linha do cache que eu preciso substituir, o processador não faz nenhuma referência a esse bloco? E diz o seguinte: se faz muito tempo que eu não referencio esse bloco e faz pouco tempo que eu referencio outros blocos dessa mesma linha, é mais provável que eu use um desses outros blocos. Esse bloco está muito tempo sem ser referenciado, pode ser que eu não precise mais dele. Então eu descarto o bloco. É uma tentativa de melhorar o acerto. Então eu vou jogar fora o menos recentemente referenciado, que está há mais tempo sem ser utilizado. Para eu descobrir quem é que foi o menos recentemente utilizado, eu tenho que estar constantemente atualizando, a cada acesso, atualizando quem foi o último a ser acessado, e o último atual passa a ser o penúltimo passa a ser o antepenúltimo, e assim por diante. Ou seja, a cada acesso que eu fizer a uma linha do cache, eu tenho que atualizar todas as tags de todos os blocos daquela linha. Então agora eu tenho uma política de cache um pouquinho melhor, mas eu tenho um gasto de hardware maior também. Ou seja, sempre há uma relação custo-benefício que deve ser levado em conta. Sempre que eu ganho alguma coisa de algum lado, eu acabo perdendo do outro. Então, se eu tenho um cache associativo, como é que eu vou descobrir agora de onde tirar a informação? Se a informação está presente ou não. Eu vou pegar o endereço, vou dividir nas 3 partes, e vou pegar a parte do meio e vou descobrir em que linha eu estou fazendo referência. Aquela linha vai ter vários blocos. No caso, a figura aqui mostra um cache associativo com 2 blocos por linha. Então, esse endereço vai me trazer 2 blocos do cache. E agora, qual desses 2 eu quero? Não sei, tem que olhar então para o endereço. Então, eu vou pegar o endereço e vou comparar com o endereço que estava no cache. A partir desse momento, então, eu vou descobrir se aquele bloco é válido ou não. E se não for válido, eu vou trazer
informação nova da memória principal e vou substituir na cache usando ou FIFO ou LRU. Então é assim que funciona um cache associativo. Então nesse momento eu estou procurando permitir que programas usem informações que estejam a uma distância múltipla do tamanho do cache, coisa que eu não conseguia fazer com mapeamento direto. Qualquer referência a uma memória que fosse exatamente mais o tamanho do cache, eu estaria invalidando um acesso anteriormente feito. Agora não, se o cache tem a associatividade 2, então eu consigo ter até 2 endereços múltiplos numa mesma linha, sem que um invalide o outro. Se eu tiver 4, eu vou ter 4 endereços múltiplos na mesma linha, sem precisar invalidar nenhuma posição. Então vamos supor o seguinte, para fazer uma conta um pouco mais palpável, eu vou diminuir um pouco o tamanho do cache. Então esse cache é um cache um pouco irreal, que é um cache com apenas 256 bytes. Mas é um cache que eu vou conseguir colocar aqui no slide toda a memória cache para que a gente consiga ver o andamento da memória cache. Então é o seguinte, eu tenho um cache muito pequeno, um cache fictício, apenas didático, para mostrar como é que funciona. Esse cache tem 256 bytes. Colocando ainda 32 bytes por bloco, eu vou ter apenas 8 linhas de cache, se eu estiver utilizando mapeamento direto. Então vamos ver como é que funcionaria um programa. Então vou pegar um programa qualquer e vou executar esse meu programa. É bem provável que esse programa qualquer comece no endereço 0 e ele continue acessando a memória 0, depois o 4, depois o 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Então, o que essa sequência de acesso vai fazer com a minha memória cache? Bom, liguei o computador, a memória cache está vazia, o programa foi carregado na memória principal, a memória principal possui o programa, a memória cache está vazia, o processador agora vai começar a acessar a memória. Então, como é que funciona isso? Inicialmente, todos os bits de validade estão em 0, falso, indicando que nada está válido. E não importa o que eu tenha armazenado na parte de dado ou na parte de endereço. Eu continuo não tendo nada válido, então não vou nem olhar para o campo dado, nem olhar para o campo endereço. Basta descobrir que o bit de validade é 0, que eu sei que aquela informação não é válida, ou seja, não preciso dela para nada. O primeiro pedido da CPU vai ser, então, para o endereço 0. Como a memória cache está vazia, isso vai gerar uma falha na memória cache e o controlador vai buscar a informação na memória principal, vai trazer um bloco inteiro, ou seja, 32 bytes da memória principal para a memória cache e vai também repassar essa informação para o processador. Então eu vou ter na linha 0 armazenado a instrução 0 até a instrução 28. Ou seja, a instrução 0, a instrução que está na posição 4, na posição 8, na posição 12, até a posição 28. E agora eu tenho também um endereço válido, que é o endereço 0. E o bit de validade está em 1, indicando esta linha está válida, está presente. Com acesso seguinte, o acesso à posição 4. Então, nesse caso, vai haver um acerto, porque a posição 4 já foi armazenada na memória cache no passo anterior. O próximo acesso ao endereço 8 também vai dar acerto, porque já está na memória cache. O 12 também acertou. 16, 20, 24 e 28. Também foram acessos com acerto, porque o programa foi sendo executado em sequência e toda essa sequência já foi armazenada na minha memória cache. O próximo acesso é o acesso 32, a posição 32 de memória. E essa instrução que está na memória principal, ela não está presente no momento da memória cache. Então houve uma falha, o controlador vai na memória principal, vai trazer a informação para a memória cache e vai armazenar a informação agora na linha 1, vai armazenar, dizendo que é a parte do endereço 32 bytes, com bit de validade 1, dizendo a informação agora está válida. Então, acessos subsequentes vão fazer acerto nessa memória cache. No exemplo anterior, tudo funcionou muito bem, porque foram apenas acessos sequenciais.
Então, nosso cache com mapeamento direto possibilitou que eu tivesse uma grande taxa de acerto. Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero somar duas matrizes. Então, eu vou ter a seguinte equação. A matriz A recebe a matriz B mais a matriz C. Com um pequeno detalhe, as matrizes elas ocupam 256 bytes de memória. Ou seja, as matrizes estão a uma distância múltipla do tamanho da memória cache. O que vai acontecer então com essas matrizes? A matriz é uma matriz 8 por 8, onde cada porção da matriz ocupa exatamente 4 bytes, um número inteiro. O programa que vai gerar essa soma é esse daqui. Para I recebendo 0 até 7, para J recebendo 0 até 7, A i J é igual a B i J mais C i J. Um programa simples que vai apenas somar as duas matrizes. Vamos então ver como é que funciona esse programa agora do ponto de vista da nossa memória cache. Inicialmente a memória cache está vazia, eu só estou apenas preocupado com a soma, com a obtenção dos valores das matrizes, porque qualquer outra coisa só vai piorar mais ainda a minha memória cache, então vou começar a acessar. Vou obter a informação B00, que é o primeiro elemento que eu vou somar. Esse elemento não está presente na cache, está na memória principal. Eu vou obter a informação da memória principal, vou trazer para a cache, vou armazenar na cache e vou repassar para o processador. Houve uma falha em relação à memória cache. O próximo acesso é o elemento que eu vou somar com o B00. É o elemento C00, para compor B00 mais C00. O elemento C00 também não está presente na cache. Então o que eu tenho que fazer? Novamente vou à memória principal e vou trazer o elemento C00 e mais alguns elementos, até completar os 32 bytes do meu bloco. E vou armazenar onde? Bom, por acaso ele está na mesma linha do B00. Embora esteja em bloco diferente na memória principal, na memória cache eles ocupam o mesmo bloco. Então eu vou retirar o elemento que anteriormente estava na cache, ou seja, o B00 e outros, e vou armazenar agora o C00. E vou partir para o próximo acesso. Agora eu quero o B01. Se você prestar atenção, quando eu trouxe o B00 para a memória cache, junto com ele eu trouxe mais alguns bytes. Então o B01 também veio para a memória cache no primeiro acesso, mas ele foi retirado quando eu fiz o segundo acesso. Agora, com esse acesso ao B01, eu estou fazendo acesso a um elemento que até pouco tempo atrás estava presente na memória cache, mas foi retirado. Então ele não está presente. Houve uma falha, eu vou na memória principal, vou trazer o elemento, vou armazenar na memória cache e vou armazenar onde? Na linha 0, porque esse elemento só pode ser armazenado na linha 0 de acordo com o endereço dele. Então a linha 0 está ocupada, alguém tem que sair. Então sai o elemento da linha 0 e eu coloco o B01. Houve uma falha na memória cache, o acesso também foi lento. O próximo acesso é o C01, que eu vou somar com o que eu já acabei de ler, é o B01. Esse cara estava até pouco tempo atrás na memória cache, mas não está mais. E quando eu li o B01, eu retirei o C01, que foi lido junto com o C00. Agora ele não está mais presente na memória, então houve uma falha. Novamente eu vou à memória principal, vou trazer informação e vou armazenar na cache. Vou armazenar onde? Nesta mesma linha onde ele estava anteriormente, porque ele só pode ser armazenado naquele ponto. Então vai sair a informação, o B00, o B01, e eu vou armazenar agora o C00 e o C01, o C02, o C03, assim por diante. Então eu estou fazendo o seguinte, se você prestar atenção, uma leitura está invalidando a leitura anterior. Então eu estou tendo uma grande quantidade de invalidações, uma grande quantidade de falhas na memória cache. Nesse ponto, o uso da memória cache para mim foi zero. O programa com memória cache vai ter o mesmo desempenho, ou seja, muito devagar. O que aconteceu então é que havia muita invalidação porque o bloco da memória principal só podia ocupar aquela posição da memória cache.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu estou usando um conjunto associativo. Então vamos mudar um pouco a minha memória cache. Eu vou ter uma memória cache do mesmo tamanho, ou seja, o tamanho não vai influenciar no funcionamento. A quantidade de bytes por bloco eu vou manter a mesma, 32. Só que agora eu vou colocar o seguinte, eu quero colocar 2 conjuntos associativos. Poderia até ter mais conjuntos, mas apenas 2, para que a gente consiga fazer um exemplo que caiba aqui na tela. Se eu aumentei a quantidade de informações numa linha, eu tenho que diminuir a quantidade de linhas para manter constante o tamanho da memória cache. Então agora eu tenho apenas 4 linhas na minha memória cache. Esse mesmo programa vai gerar o que de informação para mim? Como é que vai ser o funcionamento da memória cache para esse mesmo programa, agora com cache associativo de 2 blocos por linha? Então, inicialmente a caixa está vazia e eu vou obter a primeira informação, que é o B00. Houve uma falha, ele não está presente, então eu vou trazer os 32 bytes daquele bloco. Eu tenho 2 blocos vazios na caixa e vou armazenar esse B00 em qualquer um dos 2 blocos. Então escolhi esse e armazenei essa informação nesse bloco. O segundo bloco continua inválido, continua não existindo, não estando presente na memória cache. O bit de validade dele continua em 0. O próximo acesso é a unidade C00, que também tem que ir para esta mesma linha da memória cache. Então ela não está presente, houve uma falha, eu vou buscar na memória principal essa informação e agora vou armazenar onde? Eu tenho uma linha com 2 blocos. Um bloco está ocupado, outro bloco está livre. Eu armazeno então essa informação no bloco livre e apenas coloco a informação lá dentro. Então note o seguinte, no caso anterior houve uma invalidação da informação mais antiga para que eu pudesse colocar a informação mais nova. Nesse caso não, eu apenas coloquei a informação mais nova porque eu tenho 2 blocos possíveis numa mesma linha de memória cache. O terceiro acesso, que é o elemento B01, vai fornecer um acerto na cache, porque o bloco continua válido na cache e não foi invalidado pelo acesso anterior. Então eu consegui um acesso agora com acerto, ou seja, um acesso rápido. E o próximo? O próximo é o acesso C01. O próximo acesso também vai fornecer hit na cache. Então eu consegui mais um hit, mais um acerto, mais um acesso rápido. E assim por diante, até que eu esgote esses 8 primeiros acessos. Ou seja, multipliquei a primeira linha inteira da minha matriz. Agora vamos fazer mais um pouquinho de acesso, ver o que vai acontecer. Continuando, se eu quiser agora ler a informação B10, essa informação agora vai para a segunda linha da memória cache, para a linha 1. Então as informações antigas continuam na cache e eu agora trouxe um novo bloco da memória principal porque houve uma falha no acesso, ele não estava presente e eu armazenei essa nova informação nessa nova linha. Se eu fizer um novo acesso agora ao C10, também vai haver uma falha. Eu vou na memória principal, vou trazer a informação C10 e vou guardar nesta linha da memória cache, na linha 1, na mesma linha que eu guardei o dado anterior. Então houve mais uma falha. Eu já tenho agora 2 falhas consecutivas. Mas eu tenho certeza que de agora em diante eu vou ter vários acertos para compensar essas 2 falhas. Ou seja, em média eu tive muito mais acerto agora do que falhas. Apenas colocando um cache com associatividade 2, que é uma associatividade até que relativamente pequena para a memória. Eu consigo facilmente hoje associatividade 4 ou até mesmo 8. Então isso vai melhorar em muito o desempenho da minha memória cache. Uma outra solução um pouco mais radical seria utilizarmos uma memória cache totalmente associativa. Ou seja, qualquer bloco da memória principal pode ser armazenado em qualquer bloco da memória cache. Então, quando for feito um acesso a essa memória cache, eu tenho que procurar em toda a memória por essa informação. Ou seja, para cada bloco da memória cache tem que ter um comparador para comparar o endereço que eu estou acessando com o conteúdo daquela tag endereço para ver se o endereço está batendo.
Então isso daí vai me dar um custo de hardware muito alto. Em compensação, eu vou ter poucas invalidações devido a conflito. Eu só vou ter invalidação por conflito se acabar o espaço em memória cache. Se eu estiver utilizando mais do que a capacidade da memória cache no meu programa. Então aí sim eu vou ter invalidações, mas essas invalidações são inerentes ao processo, não tenho o que fazer. O máximo que eu posso fazer é aumentar a capacidade da minha memória. Agora, se eu estou numa cache associativa, não importa como é que seja, se é totalmente associativa ou não, eu tenho que ter uma política de substituição. Na cache conjunto associativo, eu tinha poucos conjuntos que se associavam. E as políticas que eu utilizei foram FIFO e LRU. E eu tinha alguns bits a mais indicando uma cache totalmente associativa, usar uma política FIFO ou LRU vai custar muito mais caro, porque para armazenar o estado da minha cache eu preciso de muitos bits indicando quem é o próximo elemento, ou seja, para montar a fila de saída. Ainda mais porque essa fila, se for uma LRU, ela pode mudar de estado a qualquer instante, porque um acesso a um elemento que talvez seja o próximo a sair, vai remover ele do início da fila de exclusão para o fim da fila. Então ele vai ser agora o último elemento a ser escolhido para ser excluído. Então, esses bits têm que simbolizar, têm que mostrar exatamente como é que está o estado da minha memória cache. Então o que se faz, na verdade, não é exatamente isso. A gente coloca apenas alguns bits e faz uma grande aproximação sobre o estado da memória. Então nem sempre o que a gente tira é quem foi realmente o LRU, ou seja, o menos recentemente utilizado. Talvez seja o aproximadamente menos recentemente utilizado. Há uma aproximação para que a gente ganhe alguns bits, para que a memória cache não tenha uma quantidade de bits de tag muito grande e ocupe muita memória e a gente acaba tendo que diminuir a quantidade efetiva de informações na memória cache. Bom, de qualquer forma, uma cache associativa, totalmente associativa, ela tem um custo muito alto e pode ser inviável para tamanhos muito grandes de memória. Até se usa a memória cache totalmente associativa, como a gente vai ver mais tarde, para fazer tabelas de memória. Mas isso não vem ao caso aqui, não é o nosso caso nesse ponto exato. Então, memória cache geralmente é ou mapeamento direto, que é a memória cache um pouco mais barata, ou então, se você quer investir um pouco mais em hardware, o projeto ideal seria você fazer uma caixa associativa, mas com 2, 4 conjuntos, talvez no máximo 8 conjuntos associativos. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Na nossa memória, para cada informação armazenada, nós temos um campo endereço, onde eu vou armazenar que endereço da memória principal realmente está sendo armazenado na memória cache, e eu tenho também um hardware comparador para cada posição da memória cache. E eu não tenho mais agora o conceito de linha, porque a memória cache inteira é uma única linha. Então, esse campo endereço, que é comparado, é muito grande. Eu apenas separo os primeiros bits para identificar qual é o byte dentro do bloco que estou acessando, ou seja, se eu tenho um bloco do tamanho 2 elevado a m, eu vou separar m bits para o bloco, e todos os outros bits, ou seja, a palavra do processador inteira, menos esses m bits, tem que ser armazenado junto com cada informação de cache, para que eu possa verificar se aquela informação é referente àquele bloco da memória principal. Okay? Então, além de ter o comparador, também aumentou em muito a quantidade de bits do meu campo tag de cada bloco da memória cache. Bom, isso tudo funciona muito bem para leituras. E durante uma escrita? Como é que eu faço uma escrita? Como é que a escrita se comporta? Se acontecer uma falha durante a escrita, se acontecer um acerto durante uma escrita. Bom, tem duas aproximações que eu posso fazer. Uma delas é usar uma política de escrita do tipo write through, ou seja, escrever através. Então eu vou fazer uma escrita na memória cache e overwrite.
eu atualizo a memória cache para que uma leitura subsequente leia uma informação válida na memória cache. Agora, houve uma falha, o acesso passa direto para a memória principal. No caso de acerto, além de atualizar a memória principal, eu também passo essa informação para a memória principal. Ou seja, nos dois casos, falha ou acerto, a memória principal vai ser atualizada sempre. E a memória cache somente se houver um acerto. Uma outra política de escrita seria a política write back. Nesse caso, eu só vou atualizar a memória principal, eu só vou propagar esta escrita para a memória principal se houver uma falha ou se aquele bloco que eu estou retirando da memória cache tiver sido escrito. Então, como é que funciona? Vamos supor, então, que eu tentei fazer uma escrita e essa escrita deu hit na cache, ou seja, teve um acerto. O bloco estava presente na memória cache no momento da escrita. Então, essa escrita vai ser feita apenas naquele bloco da cache e não vai se propagar para a memória principal. Ou seja, a escrita vai ser muito mais curta do que a escrita que foi feita no sistema write back, onde eu tive que atualizar a memória principal e gastei aquele tempo todo que nós já discutimos aqui para escrevermos na memória principal. Então, no write back, eu apenas atualizei aquele bloco e pronto. Ou seja, consegui fazer o acesso no tempo da memória cache. E se houver uma falha, o que eu faço? No caso de falha, eu posso atualizar direto a memória principal sem a memória cache. Sem atualizar a memória cache e pronto. Mas o write back tem um problema. Imagina o seguinte, todos os blocos daquela minha linha estão ocupados e eu vou trazer um bloco novo para aquela linha. O que eu tenho que fazer? Vou usar uma política qualquer de substituição e vou retirar um bloco qualquer daquela linha. E por acaso esse bloco que eu escolhi para retirar, esse bloco eu acabei de escrever nele, há alguns acessos atrás, e vou retirar esse bloco. Então a informação está escrita no bloco e não na memória principal. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse bloco agora e escrever esse bloco na memória principal. Aí sim, a memória principal vai estar atualizada e eu posso retirar o bloco da cache e trazer o bloco novo. Então, quando houve uma falha, a penalidade que eu tenho agora não é apenas uma leitura da memória principal para a memória cache. A penalidade agora inclui também escrever de volta esse bloco na memória principal. Bom, a gente pode pensar o seguinte, então dobrou o tempo de acesso em caso de uma falha. Não, não é bem assim. Porque, analisando novamente os programas, eu vejo o seguinte, que a maior parte dos acessos são acessos de leitura. E quando eu faço uma escrita qualquer, uma informação, eu geralmente não faço uma única escrita, eu faço várias escritas nessa mesma informação. Então eu tenho vários acessos de leitura, vários acessos de escrita, sem precisar que esses acessos de escrita passem para a memória principal. Então apenas um entre vários acessos foram à memória principal. Os outros foram resolvidos apenas na memória cache. Então o write back tende a ser mais eficiente nesse ponto. Ele filtra acessos à memória principal. Os acessos ficam mais localizados entre processador e memória cache. Só que agora eu tenho que colocar mais alguns campos na minha tag. Porque agora eu tenho que ter, além dos campos de endereço e do campo de validade, dizendo se aquela informação é válida ou não, além dos campos dos bits para informar qual é a ordem que os blocos estão para poder fazer substituição, eu agora tenho que ter mais um bit em cada bloco, informando se aquele bloco já foi escrito ou não, se aquele bloco já está na memória principal atualizado ou não. Então, se o bit dirt tiver em 1, ele indica o seguinte, aquele bloco está sujo, aquele bloco foi escrito e a memória principal não foi atualizada. Então, quando eu trago um bloco novo e eu vou substituir um bloco antigo, o que vai acontecer? Eu vejo também esse bloco, esse bit de dirt agora. Tanto setado, eu pego a informação e escrevo na memória principal. Então é mais um overhead, é mais um gasto que eu tenho. Bom, e também tem o seguinte, e se houver uma falha na escrita, eu tenho necessariamente que escrever apenas na memória principal e nunca na memória cache? Não, eu posso também fazer o seguinte, uma modificação do write back seria eu fazer uma alocação durante a escrita. Então, vou escrever
É bem provável que se eu escrevi nessa informação agora, nesse byte, nesse número inteiro, nesse número real, é bem provável que daqui a pouco eu vá precisar ler ou escrever essa informação novamente. Então eu posso fazer uma alocação de informação durante escrita também. Então essa é mais uma característica da memória cache, é se eu vou alocar ou não informações da memória cache, ou seja, se eu vou trazer ou não informações da memória principal para a memória cache durante escritas. Então se eu vou fazer um write allocate, ou seja, se eu vou alocar durante escritas, quando eu tentar fazer uma escrita na memória cache, eu vou trazer informação da memória principal para a memória cache e vou então realizar a escrita. Então, além da penalidade que eu tive da falha, eu tenho que trazer toda essa informação para cá. Mas é provável também que no futuro eu vá precisar dessas informações. Então, se o write allocate é bom ou não é, somente o comportamento do programa é que vai realmente informar. Agora, qual é o melhor? O write back ou o write true? São duas políticas diferentes, elas falam sobre o mesmo assunto e eu tenho que escolher se eu vou usar o write back ou o write true. Normalmente o write back é mais eficiente, porque ele filtra as escritas desnecessárias, ou seja, eu posso fazer várias escritas em sequência, sem que essas escritas sejam penalizadas com um acesso direto à memória principal. Por outro lado, a memória principal ela pode estar num estado chamado incoerente, ou seja, a informação que está na memória principal não é a última informação que foi gravada, que foi escrita pelo programa. A última informação está na memória cache e não na memória principal. Então, se eu estou usando write back com vários processadores, atualmente eu tenho placas com 2, 4 processadores. Eu preciso de um hardware a mais agora para gerenciar essa informação, para que quando um processador escreva, os outros processadores percebam que houve essa escrita e entendam essa escrita como realmente efetivada. Porque a memória cache é uma memória privada de cada um dos processadores. Então, se eu escrevo na minha memória cache, um outro processador não vai perceber essa escrita. Eu tenho que propagar essa escrita para a memória principal. Então, de alguma maneira, eu tenho que colocar a memória principal atualizada ou então fazer algum esquema que as memórias cache conversem entre si e mantenham o estado global das informações no sistema num estado coerente, ou seja, todos saibam qual foi a última atualização, qual o valor da última atualização. Então não existe um melhor método ou pior método. O write back pode ser muito eficiente para um processador, só que ele custa um pouco mais caro. O write true, ele funciona melhor para múltiplos processadores, só que ele gera tráfego a mais no acesso à memória. Mas se eu puser um pouco mais de hardware no meu write back, eu consigo que ele trabalhe bem também com vários processadores. Então, não existe uma solução do tipo, este é melhor. Normalmente o write back é melhor. Mas em algumas situações, o write true é necessário. A próxima aula vai ser uma aula de exercícios, onde nós vamos tentar fixar um pouco mais o assunto de memórias cache, principalmente cache associativo com vocês.